Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. O vídeo hoje é um pouquinho diferente, apesar de que vamos falar de educação, de escola. Mas hoje eu quero falar do Enem. Penso que essa deve ser já uma dúvida de todos. O que cai no Enem, o que mais cai, o que não cai, o que menos cai. Então vamos falar nesse vídeo de história. O que mais cai de história, o que mais caiu ao longo do Enem? Não dá para prever o que vai ter no Enem no final do ano. Impossível, lógico, né? Mas a gente consegue ter uma ideia do que já caiu ao longo dos anos e a partir daí poder fazer uma previsão daqueles assuntos mais importantes, aqueles assuntos que mais e que frequentemente fazem parte do Enem. Na prova de humanas, são 45 questões: história, geografia, sociologia e filosofia. Vamos falar nesse vídeo sobre história. Então, deixa eu pegar minha cola. Fiz uma análise de alguns sites que são específicos em Enem, vestibulares, pré-vestibulares, pré-Enems. E de tudo que eu li, montei um percentual. E aí, o que nós temos? De história geral e do Brasil, 67% das questões de história são do Brasil. Então, vejam que é uma ampla maioria, né? Por que isso é importante? Bom, se você tem pouco tempo para estudar, vai estudar mais história do Brasil. Tá? E o que mais cai em história do Brasil? Segundo reinado e República Nova ou Nova República. Esses dois conceitos, esses dois períodos, sozinhos têm 25% das questões de história do Brasil. Então vejam bem, 25,3%. É bem significativo isso, né? Então o que eu vou ter desse segundo reinado importante? É todo o governo do Dom Pedro II, né? Então concentre-se nas leis abolicionistas, gente, isso cai muito. Concentre-se na economia, a questão do café e essa vinda de imigrantes para trabalhar nos cafezais, principalmente em São Paulo. Essa transição da mão de obra escrava para mão de obra livre e imigrante. São questões que permeiam, né? E também o final do período monárquico, que são as questões aquelas que levam então ao golpe militar de 1889 e à assunção no poder dos republicanos. Com relação à República Nova, aí as questões são basicamente políticas, né? O final da ditadura e a ascensão do Sarney ao poder, né? E o governo Sarney é uma bagunça, mas tem questões econômicas importantes, mas são questões políticas que englobam basicamente esse período. Governo Collor, impeachment, o Plano Real também volta e meia aparece. E atentar também para o governo Fernando Henrique e principalmente o governo Lula agora tem ultimamente aparecido nas questões do Enem. Também, 11,9% de questões de história do Brasil, o governo Vargas. O governo Vargas, e atentem para o Estado Novo. O Estado Novo é aquele elemento que mais tem questões no Enem. A ditadura varguista, né? E aí a volta dos brasileiros da Segunda Guerra, aonde após a Segunda Guerra eles combatem o nazismo e o fascismo e vêm para o Brasil e acabam fazendo um acordo com Vargas, mas retiram ele do poder. Tá? Nós temos um vídeo aqui, ó, nazismo e fascismo. Tá? Clique aqui e assista esse vídeo, é bem explicativo sobre essas questões importantes. República Velha também é um elemento que cai bastante, 9,9% das questões são de República Velha. E aí esse período pós-monarquia, né, em 1889 até 1930. E aí os movimentos sociais. Atente para os movimentos sociais desse período, gente. Todos aqueles movimentos, cangaço, canudos, revolta da vacina, enfim, tá? O vídeo hoje não é para explicar conceitos, né? Vejam que esses 4 assuntos têm mais da metade, ou quase metade, das questões de história do Brasil. Então concentra o foco aí, cara, que é aí que tu vai achar a mina de ouro. História geral, que tem menos questões,
Segunda Guerra Mundial. 13,6% das questões de história geral estão vinculadas à Segunda Guerra. Desde a ascensão do nazifascismo, todos os elementos da guerra atentem para dia D, Operação Barbarossa e as ações no Pacífico, né, Estados Unidos e Japão. E aí o pós-guerra, né, o Nuremberg, né, o julgamento desses nazistas, tá? E aquela organização bipolar que nós vamos ter da União Soviética e Estados Unidos. Tá? Atentem também para as questões do Holocausto Judeu, muito pedido em Enems. Em segundo lugar, o feudalismo. Tá? Atentem às questões do feudalismo. Às vezes tem que voltar um pouquinho, porque esse é um conteúdo de final de primeiro ano, e vocês estão um pouco esquecidos, ou você que já terminou o ensino médio há algum tempo e vai fazer o Enem, dá uma lida lá, né? Cavaleiros, nobres, servos, aquelas relações sociais todas complexas, e o papel da igreja, fundamental o papel da igreja nesse processo do feudalismo. Com menos chances de aparecer, mas ainda com algum destaque, Grécia e Roma. Tá? Grécia e Roma sozinhos têm 5% de questões sobre história geral. Grécia é mais aquelas envolvendo Esparta e Atenas, aquela divisão, né? Cultural, social, aquela diferença política. Democracia, escrevam em letras garrafais, democracia, cai muito, cai muito. E algumas chances também de Revolução Industrial, Revolução Francesa, revoluções inglesas, iluminismo, esses grandes conceitos chaves que aparecem bastante nas questões de história do Enem. Tá bem, pessoal? Então, agradecer o videozinho rápido, se inscreva no canal para dar uma força aí, quanto mais inscritos, mais o Enem, mais o YouTube vai colocar o nosso vídeo numa posição melhor, né? Também deixe seu comentário, deixe sua pergunta, tá? As redes sociais estão na descrição e eu agradeço a presença de vocês. Obrigado.